Bom dia, amados irmãos. É uma alegria estarmos juntos para prestarmos culto a Deus nesta manhã, onde estaremos estudando a palavra santa de Deus e procurando aprender da mesma, no intuito de aplicá-la aos nossos corações, às nossas mentes e às nossas vidas. Inicialmente, nós queremos convidá-los a abrirem as vossas Bíblias para a Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, vamos ler o capítulo 4, versículo 13 a 18. Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, 13 a 18. Leamos o que nos diz a palavra de Deus. Todos encontraram? Amém? Então está dito assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Que Deus aplique o texto que nós acabamos de ler em nosso coração, em nossa mente e em nossas vidas. Meus amados irmãos, a bendita esperança, ela nos faz a vivermos agora tendo a certeza de vida eterna. A morte, para o crente, ela é diferente da morte daquelas pessoas que não creem. Quando cremos em Jesus, temos a certeza que ao sermos separados do corpo, o mesmo será sepultado e voltará a ser pó, pois do pó da terra o homem foi tirado. Porém, o espírito e a alma retornam uma segurança celestial, não porque sejamos nós merecedores, de maneira alguma, não merecemos a salvação. Porém, Deus, na sua infinita graça e misericórdia, com o seu muito amor, com o qual Ele nos amou, na morte de Cristo, Ele nos presenteou com a vida eterna. Sendo assim, estejamos vivendo agora, não como terrenos tão somente, mas principalmente como aqueles que aguardam a nova pátria, a santa cidade, a Jerusalém celestial. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde nesse sentido. Queremos convidar o irmão Francisco Rosa para nos dirigir no canto congregacional. Enquanto isso, os demais fiquem de pé e vamos com alegria louvarmos ao Senhor. Lembrando que ao louvarmos ao Senhor, nós não estamos meramente cantando, nós estamos entregando o verdadeiro louvor, que é o fruto dos lábios dos que confessam a Cristo como seu Salvador pessoal. Amém? Irmão Francisco. Bom dia, pastor. Bom dia, igreja.
Vamos cantar alegremente ao Senhor em 319, Abrigo Perfeito. Amém? Cantemos. Deus é meu abrigo em todo vendaval, nele tenho posto da proteção, vivo confiando em seu poder real, sem qualquer perturbação. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará, Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Os perigos que me cercam muitos são, fortes tentações assaltar-me vêm, hostes infernais formadas sempre estão, combatendo todo o bem. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará, Deus me guardará, o meu Deus me guardará, o meu Deus não me abandonará, porém, onde o mal poder tenha de atacar, ele me protege como lhe convém, não querer desanimar. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará, Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Eu guardado estou andando em seu amor, abrigado em seu divinal poder, sim, prossigo vitorioso sem pavor, por não ter de que temer. Deus me guiará, guiará, sim, Deus me guiará, Deus me guardará, o meu Deus me guardará. Amém. Amém. Ainda de pé, o irmão Beck nos eleva a Deus em oração. Senhor, queremos, Pai, nesse momento, queremos te agradecer, Senhor, pela salvação que nos desse, por mais um dia que nos desse, Senhor, por trazermos até aqui, tua casa, e te pedimos que nos dê entendimento para aprendermos a tua palavra, os teus ensinamentos. Abençoe uma semana, que possamos estar trabalhando em tua obra, pregando o Evangelho, não só com palavras, mas com ações. Abençoe cada um que apresenta, abençoe as crianças, os adolescentes, que possam estar te seguindo, Senhor, que possam estar te guiando. Nos exorta, nos corrige, nos livra do pecado. Senhor, teu Santo Filho, amém. Amém. Podem sentar. Devemos estar orando uns pelos outros para que Deus abençoe a vida de cada um dos amados e muito queridos irmãos. Orar pela obra missionária. Tivemos durante a semana trabalhos em Bujão, em Juazeirinho. Que Deus esteja abençoando e suprindo as necessidades de cada uma dessas obras. Na última sexta-feira fomos até Juazeirinho e realizamos um trabalho muito bom e rogamos a Deus que Deus esteja salvando almas ali naquela cidade. Amém? Amém. Crianças, a professora Suzana, acredito que ontem à noite tivemos trabalho com os jovens, o irmão Iago, quem lidera esse trabalho. Juntamos alguns aqui, foi com certeza
um trabalho para a honra e glória de Deus. Amém? E devemos orar pelos nossos jovens para que eles estejam tendo o coração regalado na obra de Deus e na palavra de Deus para a honra e glória somente de Deus. Amém? Irmãos, nós vamos iniciar vamos iniciar hoje e teremos nestes próximos domingos um estudo sobre as dispensações, certo? Nós vamos ver as 7 dispensações, que é um assunto vasto e importante e que é a melhor maneira didática de se entender as Sagradas Escrituras. Hoje nós vamos iniciar falando um pouco, dando um conceito básico do que é dispensacionalismo, e na sequência, a partir de domingo, estaremos falando de cada uma das dispensações. Então, quando se fala de dispensacionalismo, logo nós temos várias acusações que são feitas àqueles que creem dessa maneira. A acusação mais agressiva que ocorre é aquela que diz o seguinte, que os dispensacionalistas, que ao termos uma crença nas dispensações, se diz que o homem era salvo pela lei durante o Velho Testamento. E essa é uma acusação completamente infundada. Eu, desde que convertido ao Evangelho, fui no início do ano de 1990 até hoje, já conheci vários pregadores, vários crentes, várias igrejas batistas, e por serem fundamentalistas têm a sua crença no dispensacionalismo, e nunca ouvi de nenhum dos pregadores dispensacionalistas a ideia, a palavra, a informação de que o crente do Velho Testamento era salvo pela lei. Bom, agora nós precisamos, ao falar sobre esse assunto, de conhecer princípios, de entender princípios de Deus. Princípios são sempre muito importantes, e quando ele vem de Deus, ele é mais importante ainda, porque o princípio de um homem, de uma instituição, ele vai findar-se com o tempo. Porém, os princípios de Deus, eles são eternos e imutáveis. Para a gente não confundir que ao falarmos de dispensação, estamos dizendo que os princípios de Deus mudam, nós vamos ver algumas coisas sobre esse assunto inicialmente. Princípio de Deus. Um princípio é o quê? É uma regra de conduta. Um princípio é uma regra de conduta. Todos nós temos e devemos ter princípio. Na casa de qualquer pessoa tem os princípios, não tem? Na casa da irmã Edeilma tem os princípios que talvez eles não ocorram na casa de Diana, lá já são outros princípios, e assim vai. Cada família tem um princípio meio pelo qual educa os filhos, certo? Então, um princípio é uma regra de conduta. Deus possui os mais elevados princípios e nunca se desvia deles. Princípio é regra de conduta, e Deus tem o mais elevado princípio de todos. E Deus nunca se desvia dos seus princípios. Por exemplo, Deus odiou e odiará o pecado. Deus odiou e Deus odiará sempre o pecado. Nós não vamos encontrar jamais um texto na Bíblia ou um princípio de Deus ou uma conduta de Deus no qual ele ame o pecado. Então, Deus sempre odiou e odiará o pecado em todas as dispensações. O pecado foi e sempre será contrário à sua natureza santa, certo? Quando nós pecamos, nós agredimos a natureza de Deus, que é santa. Deus sempre vai odiar o pecado. E o crente, irmãos, muitas vezes nós encontramos o crente
se abstendo de pecar com medo da punição de Deus. Isso é bom, ele não pecou. Porém, o crente, por ter nele implantado o Espírito Santo de Deus, é também para odiar o pecado. Quando cair em pecado, ele tem repugnância a si mesmo. O crente é também para repugnar o pecado. Então, a natureza de Deus é santa. Por isso, nós nunca encontraremos Deus, em hipótese alguma, traindo esse princípio da sua natureza santa. Deus sempre vai odiar o pecado. Não havia ainda pecado na terra quando Deus criou o homem. Deus criou o homem sem pecado, e Deus já odiava o pecado. E eu falo aí da dispensação da inocência. Na inocência, Deus odiava o pecado. Na consciência, Deus odiava o pecado. Na promessa, aliás, no governo, Deus odiava o pecado. Na promessa, Deus odiava o pecado. Na lei, Deus odiava o pecado. Agora, na graça, Deus odeia o pecado. E ali mais adiante, no milênio, Deus odiará o pecado. Deus sempre vai odiar o pecado, porque é contrário à sua natureza santa. Ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Ok? Então, esse é um princípio, uma regra de conduta. Deus jamais vai se desviar desse princípio. Deus jamais vai se desviar desse grande princípio. Deus jamais vai amar o pecado. Deus sempre teve prazer na justiça. É um outro princípio. Do mesmo jeito que nós temos lá um princípio de Deus, Deus odeia o pecado, nós vamos ter cá um princípio positivo. Deus sempre teve prazer na justiça, Deus sempre teve prazer na misericórdia, e Deus sempre teve prazer no amor. Certo? E Deus jamais vai odiar a justiça, Deus jamais vai odiar o amor, e Deus jamais vai odiar a misericórdia. Justiça, amor e misericórdia fazem parte da natureza santa de Deus. Então nós temos princípios, né? Deus sempre vai odiar o pecado. Deus sempre vai ter prazer no amor, na misericórdia e na justiça. Então, quando você estiver estudando a Bíblia, tudo que é pecado, você vai ter certeza de que Deus odeia. Tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é cheio de misericórdia, você vai ter certeza que Deus ama. Amém? Então, é importante que a gente finque esses pontos para que tenhamos entendimento em relação à palavra de Deus. Deus sempre vai amar a justiça, Deus sempre vai amar a misericórdia, e Deus sempre vai amar o amor. Deus nunca se desviou, nem se desvia, nem se desviará no mais leve grau deste princípio. Jamais você vai encontrar Deus pendendo para o lado da não justiça. Você jamais vai encontrar Deus pendendo para o lado da falta de misericórdia. E você jamais vai encontrar Deus a não ser um Deus que ama. Bom, é importante também que, quando se fala do amor de Deus, ele não pode ser conceituado como esse amor da música sertaneja, não é? Ele não pode ser conceituado como esse amor contemporâneo, e ele não pode ser conceituado como amor do avô e da avó permissiva. Nós temos o avô e a avó bíblico, mas temos também aquele amor de avô e de avó que é permissivo, onde o neto pode tudo. Certo? O amor de Deus não é esse. É interessante que se diga isso. Então veja bem, vamos observar fatos interessantes. Vamos pegar um ponto comum: assassinato. 3 crimes de assassinato.
O princípio da lei, da justiça, tem continuado imutável ao longo dos séculos. Consideremos 3 casos, 3 assassinatos. Primeiro, por Caim, antes da lei. Todos vocês aprenderam pela Bíblia que Caim cometeu um crime de assassinato, não é isso? Qual foi esse crime? Caim matou Abel. Deus aprovou essa atitude? Deus não aprovou. Deus não teve prazer nessa atitude. Então podemos dizer que Deus não aprovou em hipótese alguma o ato de Caim ter matado Abel. Mais adiante, agora, isso foi antes da lei. Foi no período dispensacional, que é chamado de consciência. Não havia lei, mas Deus não aprovou. Bom, durante o período da lei, Davi cometeu um assassinato, não foi? Ele não cometeu nem com as mãos dele. Ele matou aquele servo pela mão do comando do seu exército e usando a arma do inimigo. Colocou ele na frente da batalha. Colocou ele dentre os primeiros homens. Esse crime, ou melhor, esse pecado de Davi, que foi aborrecido por Deus, odiado por Deus, não podia ser imputado nem como crime, porque o chefe de nação poderia dar uma ordem a um chefe militar para fazer a escala. Ia ter sempre alguém lá na primeira fila, e sempre quem ia escalar era o chefe militar. Então não foi nem crime, mas foi pecado, e Deus aborreceu. E se você observar, as consequências desse pecado de Davi foram muito grandes, não? Para a vida do próprio Davi. Então, durante a lei, Deus aborreceu o assassinato. Bom, e agora na época da graça, digamos que um crente mate uma outra pessoa. Bom, vocês têm conhecimento de algum crente que matou outra pessoa? Temos conhecimento de alguém que matou outra pessoa? Bom, eu posso citar um pastor batista fundamentalista, né? Ele matou um camarada com um tiro de revólver. Isso nos Estados Unidos. O fundador da Comunhão Batista Bíblica Internacional. Bom, Deus aprovou? É absoluto, Deus não aprovou. Deus, com certeza plena, total e absoluta, Deus condenou. Então, o assassinato cometido por Caim foi reprovado por Deus. O assassinato cometido por Davi foi reprovado por Deus. E nós podemos afirmar, por causa do princípio imutável de Deus, que qualquer crime cometido por um crente na época, qualquer crime de assassinato cometido por um crente na época da graça, será reprovado por Deus. Será reprovado por Deus. Bom, lembrando ainda, certo? Que Deus odiou os 3 casos de assassinatos. Porém, o sangue ali derramado precisa ser reparado. E aí tem um princípio de Deus que nós não vamos falar dele agora, mas a única forma de um crime de sangue ser reparado é com o derramamento do próprio
sangue, certo? Quanto ao destino eterno dos crentes que cometeram tal pecado, estes foram pagos pelo derramamento do sangue de Cristo, não ficaram impunes. Aquele sangue que Davi derramou, eu não estou falando das ações de guerra. Ações de guerra é uma outra questão. Eu estou falando daquele caso que foi um caso, digamos assim, motivado por uma ação pessoal. A morte de Urias não foi uma situação em que Israel estava em risco, não foi uma situação de que Urias estava traindo o rei ou o rei. Pelo contrário, Davi quis a morte dele para encobrir uma situação de pecado sexual de Davi com a esposa de Urias. Ok? Um caso pessoal. Bom, e aquele pecado foi para a cruz. Aquele sangue foi para a cruz. O sangue de Jesus cobriu todo o pecado. Então nós temos aí um princípio de fé ou graça igual e imutável. O princípio é na fé, o princípio é na graça, o princípio é da lei, e ele não muda. Deus não muda em hipótese alguma, certo? Agora nós vamos olhar um outro princípio interessante, que é o princípio fé. O princípio fé é importante a gente observar, certo? O princípio fé no plano de Deus de salvação. Nós sabemos que o homem é salvo por meio da fé. E aí você precisa jogar esse princípio dentro da linha da dispensação. E você precisa observar como tem sido a salvação de Deus durante todas as dispensações, certo? Então, vamos olhar que o princípio fé é imutável e que ele está presente dentro de todas as dispensações quando o assunto é salvação. Vamos observar um caso antes da lei. Qual é o caso mais marcante de salvação que nós temos na Bíblia antes da lei? Alguém lembra? O caso de salvação antes da lei mais falado, mais conhecido, mais citado, com mais referências bíblicas. Abraão. Exatamente, Abraão. Abraão foi salvo por meio da fé. Quando? Antes da lei. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 3. Olha que maravilha. Olha que beleza de texto. Pois que diz a Escritura: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Antes da lei, como era a salvação? Por meio da fé. Então o princípio, salvação por graça e fé, salvação por meio da fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Estava onde? Antes da lei. Antes da lei. Ok? Antes da lei. Bom, um estudante inteligente. E o que caracteriza um estudante inteligente? O estudante inteligente, ele é problematizador. Ele não cria problema, mas ele faz pergunta. A pergunta surge naturalmente. A pergunta vai: peraí, se antes da lei a salvação era por meio da fé, qual é a pergunta óbvia que a mente humana faz? E durante a lei,
como era tal salvação. Ok? E durante a lei, como era tal salvação. Não é isso? Vamos observar o que diz a palavra de Deus, como era a salvação durante a lei. Davi viveu em que dispensação? Davi viveu na dispensação da lei. Então, o que Davi falar sobre esse assunto, ele vai estar falando da perspectiva de alguém que viveu debaixo da lei e de alguém que entendeu o plano de Deus debaixo da lei, não é assim? Por exemplo, nós que somos salvos no período da graça, quando alguém nos questiona, por que você é salvo? Por que você afirma que é salvo? Nós respondemos de acordo com aquilo que nós cremos, ok? Da mesma forma, Davi. Então veja só, Romanos capítulo 4, versículo 6. Romanos 4, 6. Olha o texto. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aquele cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Então veja só, como era a salvação? Pecados cobertos, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a justiça de Deus não era imputada por meio da lei, no período da lei. Ok? Bom, isso é importante que a gente veja isso. E hoje, como é que a justiça de Deus é imputada? Depois da lei. Antes da lei, pela fé. Durante a lei, fica muito claro que é por meio da graça. Princípio graça e fé. E depois da lei? Depois da lei. A palavra de Deus diz que a lei perdurou até João. No Evangelho de Marcos, nós temos o princípio da pregação da graça, do período da graça, do Evangelho, onde está escrito o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, em Marcos capítulo 1. Bom, e agora depois da lei? Romanos capítulo 4, versículo 5. Romanos 4, 5. Ora, aquele que faz qual... Está olhando o 4, perdão, 5. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Amém? Então, vamos só olhar aqui o princípio da fé e graça para a salvação encontra-se antes da lei. Princípio de fé e graça para a salvação encontra-se durante a lei. Princípio, fé e graça encontra-se depois da lei. Ok? Então esse princípio não muda. Se alguém chega para David e diz: David, como as pessoas eram salvas antes da lei? Por meio da fé na pessoa bendita de Jesus Cristo, vai ser a resposta. David, como as pessoas eram salvas durante a lei? Pela fé na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente poderia colocar até um outro texto aqui, Isaías capítulo 53, né? Um texto escrito durante o período da lei, que fala de Cristo como se já tivera vindo, mas a certeza era plena. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus não tinha sido nem nascido de mulher ainda, irmã Deilma. Jesus não havia nem crescido, não tinha recebido nem o batismo de João, e lá em Isaías já estava dizendo: pelas suas pisaduras fomos sarados.
princípio de graça e fé. Bom, e aí eu vou tirar David aqui do cenário. Se alguém pergunta: Samuel, por que os batistas dizem que são salvos? Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Porque os batistas creem em Jesus como único e todo suficiente Salvador. Só por Jesus é que nós somos salvos. Agora, eu citei um pequeno trecho de um hino, não é isso, Neto? Só por Jesus é que nós somos salvos. Bom, obviamente que esse hino não é um hino que era conhecido dos contemporâneos de Abraão. Mas Abraão poderia cantar esse hino? Sim, não poderia? Só por Jesus. Bom, obviamente que esse hino não era dos contemporâneos de Davi, mas Davi poderia cantar esse hino? Só por Jesus. Obviamente que sim. E nós podemos cantar esse hino? Sim. Porque é só por Jesus é que nós somos salvos. Certo? Então esse é um princípio que não muda em dispensação alguma. Em nenhuma das dispensações esse princípio vai mudar. Amém? Salvação sempre. Salvação sempre foi, salvação é, e salvação sempre será por meio de Cristo Jesus. Amém? Salvação nunca foi por nenhuma prática fora a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, nós podemos dizer que salvação não é por prática alguma. Salvação é por meio da fé em Jesus Cristo. Amém? Bom, vamos a uma definição de termo, uma conceituação básica do termo dispensação, certo? O que é uma dispensação? Certo? Uma dispensação é uma maneira, um sistema particular de Deus administrar seu reino sobre o mundo, à medida que ele progressivamente executa seu propósito para a história do mundo. Bom, veja bem, a história do mundo não é evolutiva, a história do mundo não é marxista, a história do mundo não é cultural, a história do mundo está nas mãos de Deus. Agora, Deus não deixou a coisa solta, Deus deixou a coisa dentro da sua vontade. E o princípio básico da história do mundo em relação a Deus é que Deus quer salvar pessoas, amém? Que Deus quer salvar pessoas. Então, desde lá do princípio até ao fim, nós vamos encontrar essa história desta maneira para a honra e glória de Deus. Então, vamos lá. Uma dispensação é a maneira particular de Deus administrar seu reino. Então, Deus vem administrando seu reino desde o princípio. Ele administrou seu reino na inocência. Ele administrou seu reino na consciência. Ele administrou seu reino no governo, na promessa, na lei e na graça, e o fará pessoalmente, fisicamente no milênio, né? Porque Cristo mesmo estará reinando durante o milênio. Bom, então vamos ficar com esse conceito, vamos tentar avivar na nossa mente esse conceito. Uma dispensação é uma maneira, um sistema particular de Deus administrar seu reino sobre o mundo, à medida que ele progressivamente executa seu propósito para a história do mundo. Bom, agora a palavra dispensação está intrinsecamente ligada à palavra administrar. Uma dispensação, Neto, é uma administração, certo? É algo que Deus está administrando sobre os homens para a honra e glória de Deus, ok? Bom, nós vimos que não há mudança
nem variação nos princípios de Deus. Não é isso? Porém, nós vemos que Deus muda a maneira de administrá-los sobre o povo. Então, mudanças nas dispensações de Deus, mudança nas administrações de Deus, certo? Deve ser muito que evidente, mas muito evidente mesmo, para o leitor, mesmo aqueles que não são atentos, que não estão lendo com atenção a palavra de Deus, que na queda do homem ocorreu uma grande mudança nos tratos de Deus com ele. Ok? Se você vai lá em Gênesis, certo? Vamos lá no princípio, lá em Gênesis. Capítulo 3. Nós vimos esse texto semana passada ao estudarmos a questão do nascedouro, da origem do pecado, certo? Mas nós vamos apenas fazer uma citação ao mesmo, para que tenhamos um entendimento e que fique claro que houve uma mudança. Bom, quando Deus criou o homem, o colocou em condições perfeitas e em plena comunhão com Deus. Aonde? No jardim do Éden. Lá no jardim do Éden, Deus disse que o homem podia comer livremente de tudo aquilo que Deus tinha providenciado para ele. O homem precisava trabalhar, ou tudo que ele precisava estava ali, ele apenas usufruía. Não era assim? Com o pecado, eu vou observar só a fala de Deus mesmo com o homem, certo? É o versículo 17 do capítulo 3. E Adão disse: porquanto destes ouvidos a voz da tua mulher e comestes da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra. Houve uma mudança aí, não foi? Da terra saiu alguma coisa maldita? Não, só saía coisas benditas. Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Com dor dela. Antes era só comunhão e prazer. Agora, para se alimentar, o homem vai ter dores por causa do trabalho todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerá a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então houve uma mudança de trato. Uma mudança de trato. Então é interessante que a gente observe a mudança de trato. Não é a mudança de princípio. Deus não deixou de amar o homem, certo? Por que Deus não deixou de amar o homem? Antes dessa mudança, o que foi que Deus disse à mulher? Deus fez a promessa do Evangelho em 3,15. Não é isso? Em 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Promessa? Jesus Cristo. Então, antes mesmo de Deus dar o veredito para com o homem, ele demonstra o seu amor e misericórdia. Deus não deixou de amar. O princípio da graça não deixou de existir. Então, houve uma mudança. Antes da queda, Adão e Eva tinham gozado comunhão ininterrupta com Deus, habitando na inocência, no belo jardim do Éden. Porém, agora tudo mudou. O pecado fez separação. O pecado fez separação. E os pecados separou todos os homens de Deus. Adão e Eva foram expulsos do jardim. E uma profunda
percepção do pecado e da vergonha veio sobre eles. Essa percepção da vergonha e do pecado fez com que eles se percebessem nus. Até então não havia essa percepção, e essa vergonha fez com que os mesmos tentassem produzir para si cobertura. Cobertura essa que foi rejeitada por Deus, e o mesmo providenciou vestimento para o homem e sua mulher da maneira certa. O homem, irmãos, teve de começar a ganhar a vida para si, para a sua família, trabalhando no suor do rosto. A mulher teve que ter seus filhos com dor. E o pior de tudo, com o pecado, entrou a morte no mundo. E essa morte passou para todos os homens. Todos pecaram. E destituídos, separados estão da glória de Deus. Obviamente que todos esses acontecimentos promoveram uma mudança de responsabilidade. A palavra responsabilidade vai nos acompanhar durante todas as dispensações. Em cada dispensação, irmão Renan, uma responsabilidade diferente. A responsabilidade na dispensação da consciência, ou melhor, da inocência. Qual era a responsabilidade na inocência? Não comer. Era uma responsabilidade. Não era faça isso, não coma. Não era uma ordem não era uma ordem positiva, vai fazer isso. Era uma ordem, não faça. Na consciência, essa ordem foi diferente. Digamos que Daniel tem a perfeita percepção que ao se auto-beliscar isso causa dor, não é isso? O beliscão é um atrito, e esse atrito causa dor, hematoma, sofrimento. Então Daniel tem perfeita consciência que se ele beliscar Francisca, Daniela, ela vai sentir dor. Aí qual era a responsabilidade? Por saber de tal coisa, ele não deveria fazer. Mas deixa isso para o momento próprio, a gente entra mais nisso. Então, havendo todas essas mudanças, houve mudança nas responsabilidades. Nas responsabilidades dos homens para com Deus. Que sentido faz, irmãos, não coma da árvore que está no meio do jardim para o homem que foi expulso do jardim do Éden? Que sentido faz? Não faz sentido. Houve uma mudança, houve uma queda, e a queda causou essa mudança de responsabilidades dos homens para com Deus e para com os outros homens. Porque as responsabilidades de Deus, elas sempre são partilhadas para com Deus e para o seu semelhante. Alguém deu uma definição de homem bem interessante, que o homem é a resta de Deus. Você jamais vai ver Deus. Como, por exemplo, a sua resta, a sua sombra não é você, mas está ali representando você. Então, assim, sempre que Deus dá determinadas responsabilidades de tratamento, Ele trata assim comigo e assim com o próximo, certo? Vamos seguindo. Daqui em diante, quando eu digo daqui, é como se a gente estivesse olhando aqui o mapa das 7 dispensações, da inocência em diante. Daqui em diante, os tratos de Deus com os homens foram repetidas vezes mudados. Desde a queda em diante, Deus repetiu a maneira do trato para com o homem algumas vezes, certo? O governo humano foi instituído após o dilúvio, não é isso? O governo humano foi instituído depois do dilúvio. Gênesis capítulo 9. E aí nós vamos ter um princípio
basilar de governo, certo? Governo humano. Gênesis 6, 9. O que é que está dito? Aliás, Gênesis 9, 6. Inverti aí a ordem da coisa. Gênesis 9, 6. Pouco, deixa eu teima. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Agora nós temos um princípio aí, nós temos uma determinação de Deus para o homem se governar. Se Anísio mata Francisco, José deve cuidar para que a terra receba o sangue de Anísio. Isso é governo humano. Aí nós temos um princípio de governo, de governabilidade. Então o governo humano começa aí. Então vamos nos aprofundar, certo? A dispensação da promessa, irmãos, a dispensação da promessa, ela é fabulosa, é magnífica. Assim, eu particularmente, eu tenho meu coração na dispensação da promessa. Ela é fantástica, certo? E a gente só entende a magnitude da promessa quando a gente vai ler Gálatas, que nós temos lá Paulo fazendo um trabalho maravilhoso de defesa da sua tese, usando apenas a letra A, certo? Bom, e a dispensação da promessa, ela se inicia com o Senhor Abraão. Gênesis 12, versículos de 1 a 3, diz assim: uma aguinha. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Amém. Irmãos, nós somos benditos com a salvação eterna por causa dessa promessa de Deus a Abraão. Amém? Estaremos no céu eternamente por causa dessa promessa que Deus fez a Abraão. Bom, aqui nós temos o início, o marco da dispensação da promessa. Bom, a lei foi dada por Moisés. A lei foi dada por Moisés. Vejam aí, por favor, vejam Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. João 1, 17. Está escrito assim na palavra santa de Deus: porque a lei foi dada por Moisés. A lei foi dada por Moisés. No mesmo texto diz: e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Duas dispensações aqui num texto só. A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A graça e a verdade estão claramente manifestadas nas palavras de Paulo em Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 3. Daqui a pouco nós vamos lá. Nós vamos dar uma olhadazinha para essa afirmação de Deus. E a lei foi dada por Moisés. Bom, qual foi o contexto histórico, escriturístico, a qual Deus deu a lei? Nós sabemos que cá na promessa, Abraão devia sair do meio da sua parentela,
devia ir habitar a terra que Deus lhe ia mostrar, e que essa habitação daquela terra não estava imputada apenas a ele, mas também aos seus descendentes. Que em um momento de crise e falta de alimento, o povo deixou a sua terra e foi morar no Egito. Lá no Egito, esse povo se tornou escravo. E Deus vai utilizar Moisés, que é nascido de uma escrava, sobre uma imposição legal que os nascidos dos judeus naquele período deveriam morrer. Moisés foi colocado no rio, por isso o nome, tirado das águas, e foi criado pela filha de Faraó, recebendo a preparação para ser o sucessor do mesmo. Bom, Moisés é chamado por Deus para tirar aquele povo da escravidão. Chamado por Deus. Vamos observar que Moisés abandona o Egito depois de cometer um crime, de matar um homem do Egito, e ele se retira daquela terra. E depois Deus fala com o mesmo e o capacita e o comissiona a tirar o povo do Egito. Na saída do povo, o mesmo fica 40 anos no deserto, e lá no deserto, no Monte Sinai, Deus dá a lei a Moisés. Certo? Deus dá a lei a Moisés. E nós vamos estudar isso detalhadamente quando nós estivermos estudando a própria dispensação em si. Bom, então foi nesse contexto que Deus deu a lei. E essa lei, ela veio 430 anos depois da promessa, ok? Bom, aí a graça. A graça foi nos dada pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gosto de dar um nascedouro da graça exatamente aqui em Marcos capítulo 1, Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Se nós acabamos de ler que a graça e a verdade vieram por meio de Cristo, nesse versículo 1 diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Se a graça e a verdade vieram por Cristo, ela só pode ter se iniciado no princípio. E o princípio é exatamente com a pregação de João ou Batista. Nós temos a conceituação, definição da graça muito bem apresentada em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, onde está dito: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E olha o que Paulo diz no capítulo 3, versículos 1 a 3, Efésios 3, 1 a 3. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça que para convosco me foi confiado, como me foi este ministério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Então, Paulo recebeu de Deus um ministério que falava, que apresentava, que mostrava a dispensação da graça. Que ministério é esse? Que a salvação é por meio da fé na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E qual é a característica marcante desta dispensação? Que Deus não lida somente com judeus. Na época da lei, Deus salvava por meio de Cristo,
mas o homem necessitava estar dentro daquela formação israelita. Como, por exemplo, Urias, aquele que Davi matou durante a lei, não era israelita de sangue, mas era israelita de fé. Ok? Mas nós vamos ver isso detalhadamente. Bom, afunilando mais a coisa para dentro do que nós estamos vendo, essa introdução ao dispensacionalismo, e para que vocês possam entenderem, quando nós falamos de 7 dispensações, nós estamos falando disso. Veja bem, assim quanto aos princípios de Deus, eles nunca mudaram. Essa é a afirmação basilar, certo? Assim quanto os princípios de Deus nunca mudaram e nunca mudarão, as suas dispensações, os seus tratos com os homens mudam de tempos em tempos. Isso inclui mesmo os termos de aceitação para com Deus, ou seja, os termos da relação do homem para com Deus. Lá atrás, nós temos um termo. Era requerido sacrifícios cruentos, não era? Antes da morte de Cristo, os crentes que criam em Jesus, na sua relação de comunhão com Deus, eles precisavam oferecer tais sacrifícios. Aqueles sacrifícios não podiam tirar pecado, mas aqueles sacrifícios faziam parte da relação do homem com Deus. Ao fazer aquele sacrifício, ele estava dizendo: Cordeiro perfeito um dia virá e derramará o seu sangue perfeito em meu lugar. Ok? E isso é mudança de trato. Lá atrás, mesmo antes da lei, foi pedido que os homens se circuncidassem. Foi mandado de Deus que todo ser humano que cresce na perfeita promessa deveria ser circuncidado. Eles não eram salvos pela circuncisão, mas a circuncisão era um sinal da salvação que estava sobre eles. Eles estavam: eu creio que o Messias perfeito virá. Ok? Estão entendendo? Então vamos adiante. Mais adiante, que se você observar, a circuncisão é um princípio antes da lei, o sacrifício de animal é um princípio antes da lei, certo? Mais adiante, em Êxodo capítulo 19, versículos 5 a 6, vai ser requerido a obediência à lei, certo? Vai ser requerida a obediência a toda dito está assim. Êxodo 19, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, e então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal, povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, ou seja, a minha lei. Ok? Então você veja aí que agora não é mais só a questão da circuncisão, não é só mais a questão do sangue, do sacrifício cruento, mas sim guardar toda a lei. Isso vai ser repetido, se eu não estou enganado, como citação pós, em Romanos capítulo 5. Deixa eu só me observar aqui. Romanos 5. Melhor, Romanos capítulo 10, versos 5. Veja o que está dito aí. Ora, olha essa definição daquilo que a gente viu lá em Êxodo. Ora,
Moisés descreve que a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Então lá os homens tinham de viver debaixo daquele sistema da lei. Bom, irmãos, a exigência para hoje é outra. A exigência da relação na lei é os homens que fizer todas estas coisas vão viver. A exigência para hoje encontra-se em Romanos capítulo 4, versículo 5, inclusive já foi lido hoje, né? Olha que exigência maravilhosa nós temos. Aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Hoje Deus imputou toda a justiça de Cristo em Diana, porque Diana creu. Deus imputou toda a justiça a Susana, porque Susana creu. Agora, quando eu digo toda a justiça, eu digo toda a justiça de Cristo. Toda a justiça de Cristo. Não é a minha justiça. Nós não somos salvos por justiça própria. Não é a sua justiça. Não é a justiça que vem da igreja, porque a igreja não tem justiça nenhuma. É a justiça de Cristo. Toda a justiça de Cristo imputada àqueles que creem. Aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Lembrando que imputação é um termo de contabilidade e é também um termo jurídico, né? Quando um crime é imputado a alguém, quando uma sentença é imputada a alguém, no meio, olhando numa visão de contabilidade, é quando um valor é imputado, depositado na conta de alguém, certo? Alguém chegou e colocou lá R$1 milhão na conta de Neto, sem Neto merecer. O dinheiro entrou na conta de Neto, pertence a quem? A Neto. Ou seja, imputação. Então, a justiça de Cristo foi depositada na conta do crente. Que maravilha! Toda a bondade de Cristo está na conta de Beck. Então, quando Deus olha do céu para Beck, ele vê quem? Vê os pecados de Beck ou vê a beleza de Cristo? Essa é a razão pela qual nós somos salvos, meninos. Essa é a razão porque nós somos salvos, meninas. Essa é a razão pela qual nós somos salvos, senhoras. E essa é a razão pela qual nós somos salvos, senhores. A justiça de Cristo está depositada na nossa conta para a honra e glória tão somente dele. Então, como se viu nessa manhã, como se pôde ver nessa manhã, os princípios de Deus, eles são imutáveis. Mas a relação como Deus trata o homem, ela muda. Deus sempre, olhando lá para aquele primeiro exemplo, Deus sempre odiou o pecado. Deus sempre odiará o pecado. Deus sempre amou a justiça. Deus sempre amará a justiça. Deus sempre teve alegria e prazer na justiça. Deus sempre teve alegria e prazer no amor. Deus sempre teve alegria e prazer na misericórdia. Então Deus nunca deixará de ter prazer e alegria na misericórdia. Deus sempre será riquíssimo em misericórdia. O texto de Efésios, que Deus é riquíssimo em misericórdia, né? Com seu muito amor com que nos amou. Isso não muda, isso é imutável. Então, meus amados, nós devemos nos alegrar em termos o plano de Deus revelado na Bíblia, tão perfeitamente dividido, o qual nós podemos entender e que nós podemos estar seguros que o amor de Deus foi plenamente manifestado por nós naquela maldita cruz, onde Cristo, sem palavra alguma, mostrou ao mundo inteiro o
que é o verdadeiro amor. O amor é o que Cristo mostrou ali. Nós não fizemos ato nenhum de bondade para com Ele, mas Ele deu a vida dele pelos ímpios, miseráveis pecadores. Que Deus abençoe rica e poderosamente a cada um dos amados irmãos que estão aqui hoje de manhã. Que Deus abençoe ricamente aqueles que viram a mensagem por meio da transmissão e ainda irão ver. Que Deus possa falar da sua graça aos corações de cada um para a honra e glória de Deus. Amém?